Olá, olá, seja bem-vindo. Mais uma vez estamos juntos para mais uma jornada de conhecimento, mais um mergulho nas Escrituras Sagradas, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, né? Quanto mais nós mergulhamos no conhecimento de Deus através de Jesus, através da palavra, mais nós vamos nos encontrando nele, mais nós vamos criando realmente uma estrutura sólida, concreta, para que possamos avançar cada dia mais de forma segura e consistente nessa jornada terrena. Bom, sejam bem-vindos, que a graça se multiplique sobre a sua vida de uma maneira sobrenatural. Eu sou Marcelo Carvalho, se você ainda não me conhece, para mim é uma grande honra poder receber, e a todos vocês que me acompanham todos os dias, sejam bem-vindos também, né? O meu abraço mais do que especial, o meu bom dia carinhoso, afetuoso, cheio de muita ternura, muito amor a todos vocês que me acompanham, e em especial agora para o meu filho Rogério Fernandes, super campeão de vôlei da seleção brasileira, e aí sempre conosco também, crescendo no conhecimento, né, Rogério? Amo você, filho, estou com saudade, a gente está realmente, eu estou lhe devendo um tempo para sentarmos e conversarmos muito aí, né? Bom, além dele, quem mais está aí comigo hoje é a Micaela. Um grande abraço para você, Micaela. A Lu Silva, a Ana Guedes, um grande abraço para você também. A Paula Ricardinho, a Cíntia, um grande abraço também, Cíntia, para você. A Vivian Silva, um grande abraço, Vivian. Jéssica Santiago, minha mãezinha, Dona Sinésia, já está aí também. O Gleison Moura, um grande abraço para você. O Valmir Gomes da Costa, um grande abraço, Valmizinho, para você. Lucas Gustavo, um grande abraço também. Amo vocês. Bela Machado, seja bem-vinda. Eronice Oliveira, Eronice, minha conterrânea de Jacobina. Estava com saudade de você, viu, Eronice. Augusta Gomes, um grande abraço. Ramon Dias já está aí. Pastor Bruno Meirelles, pastor querido Bruno Meirelles, meu filho espiritual, que está lá em Visconde do Rio Branco, à frente da Igreja Verbo da Vida. Andresa Guimarães está aí também. Quem mais está comigo? Maria Silva, um grande abraço para você. Dona Nuvem Célia, tudo bem, Dona Nuvem? Como vai a senhora? Aqui em casa tem muitas nuvens hoje, tá um frio aqui em casa, viu? Olha, são 11 horas da manhã e o sol não saiu, o sol está escondido atrás das nuvens aí. Dona Nuvem, um grande abraço para a senhora, uma brincadeira aí com a senhora, viu? Paulo Ricardo, meu filho querido, seja bem-vindo. Zuma Almeida, bom dia para você, seja bem-vinda também. Edilene Souza, um grande abraço. Ramon Dias, já falei, todo mundo já conectado aí e esperando com grandes expectativas para mais um dia. Nós vamos crescer hoje um pouco mais no conhecimento de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode cooperar com isso compartilhando. Vai lá, dedo no coração, ó, dedo no coraçãozinho, gente, vai lá, faz isso por mim, para que mais pessoas sejam alcançadas. Vai lá, não cessa não, vai colocando o dedo no coração aí, curtindo a nossa transmissão ao vivo. Pedro Pisso, querido, um beijo no seu coração, filho. Felícia Menta, que já chegou aí também. Lucileia, um grande abraço para você. Tamara Braga, seja bem-vinda. Cláudia Pisso, a esposa do Pedro Pisso, já chegou também, já está por aí, né? Zex Sara, um grande abraço. Aldo Macedo, seja bem-vindo, meu filho Aldo, meu irmão querido, né? Jacobina tá frio só à noite, né? Lá em Jacobina faz frio à noite, tá pensando que lá é Bahia, que lá não faz frio, lá faz frio também, viu? Vamos lá, vamos compartilhando aí, gente. Outra coisa importante você fazer é com o dedinho aí no aviãozinho, ó. Vai enviando os aviãozinhos aí para todas as pessoas que você conhece. Copia o link aqui nesse espaço onde tá comentar, tem 3 pontinhos, clica lá e tem um espaço para você copiar o link. Copiar o link é bom porque você pode copiar, só dar lá, copiar link. Depois você abre qualquer grupo de WhatsApp seu, qualquer um dos seus grupos de WhatsApp, clica em onde tem que digitar e vai aparecer colar. Você clica no colar e ele abre já diretamente a minha live lá para o WhatsApp. E aí manda, né, pelos grupos de WhatsApp, grupo de família, grupo do trabalho, grupo social, grupo da igreja, grupo de tudo quanto há. Manda lá, todo mundo precisa ouvir a palavra, obviamente, e quem não quiser, não abre, não ouve, né? Mas o seu papel é enviar, o seu papel é evangelizar, é abrir portas, ser um acesso para que as pessoas realmente tenham um encontro com a palavra de Deus, com a palavra da fé. Então, vamos lá, todos preparados, vamos, enquanto eu vou falando aqui, você vai realmente compartilhando, né, e fazendo com que esse nosso conteúdo chegue cada vez mais longe.
Pessoal, ontem à noite nós encerramos um ciclo, né, de um assunto que é o poder da doutrina de Cristo, né, o poder do ensino de Jesus, como o ensino desse homem de Nazaré mudou e transformou o mundo, né? Eu costumo dizer que o ensino de Jesus, na verdade, o legado que ele deixou, o projeto que ele estabeleceu, é o maior projeto de liderança de todos os tempos. Não existe empresa, não existe negócio, não existe doutrina, não existe nada no mundo que seja tão poderoso quanto o Evangelho, que foi estabelecido pelo homem de Nazaré há 2000 anos atrás, ensinando a 12 camponeses, a 12 garotos, né, a 12 rapazes simples do interior, de um lugar simples, porém que alcançou o mundo ao ponto de dividir o mundo entre antes e depois dele. É algo realmente fenomenal. Não tem nada no mundo que se compare ao Evangelho, à força do Evangelho. A Bíblia é disparadamente o livro mais publicado e mais lido em todo o mundo. Bom, tudo isso mostra-nos o poder dessa palavra. E nós estudamos durante essa semana, de segunda até ontem, durante 6 lives, só sobre o poder da doutrina de Cristo Jesus, né? E isso foi extraordinário. Eu acho que mexeu bastante com as nossas estruturas. Ontem nós encerramos falando o quê? Falando que agora, né, nós precisamos estabelecer a palavra de Deus como prioridade na nossa vida. Esse foi o tema ontem à noite, foi o tema central. Nós precisamos ter a palavra de Deus como prioridade na nossa vida. E aí, a partir daí, ela se torna referência para tudo quanto nós vamos fazer ou realizar. Viver, fazer, realizar, tudo deve ter realmente como base a palavra de Deus. Se a gente quiser ter sucesso em tudo quanto há na vida, nós precisamos pautar todas as nossas ações com bases específicas sobre essa palavra, essa doutrina, esse ensino de Jesus. Jesus realmente, ele trouxe uma visão, uma cosmovisão de mundo que revolucionou e revoluciona, que muda, que transforma a cada dia. Olha, se eu fosse dar testemunhos do poder da palavra, só testemunhos, eu tenho certeza que a gente ficaria meses a fio aqui. Mas basta você perceber, por exemplo, você sabia que nenhum vício pode ser sanado se não houver associado a ele um ensino doutrinário com base na fé em Jesus Cristo, ou pelo menos na fé cristã. Nenhum vício consegue ser completamente tirado se ele não tiver associado a ele. Olha, os alcoólicos anônimos trabalham com base na fé. Quem mais? O pessoal que trabalha com recuperação de dependentes químicos trabalham com a associação da fé na palavra. Então, se não há realmente essa base forte do ensino, da cosmovisão em Cristo Jesus, certamente a gente não consegue realmente grandes resultados, não. Agora, se tudo que você fizer na vida você colocar como base a palavra de Deus, então você tem garantia de sucesso. E eu falei sobre isso em vários aspectos. Por exemplo, na sua vida pessoal, né? A palavra de Deus, elas são os pensamentos de Deus a nosso respeito, ao meu respeito, ao seu respeito, ao respeito de todos nós. E os pensamentos de Deus é que definem quem nós somos. Nós precisamos viver, então, a nossa vida pessoal a partir de nós, a partir do que Deus pensa, a partir do que Deus fala e não a partir do que o mundo fala. Eu não sou as minhas experiências, eu não sou fruto do meio, eu não sou o que as pessoas dizem, eu não sou o resultado da minha, da minha relação social, não. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Os pensamentos de Deus que me criou é que me definem. Apenas os pensamentos de Deus têm poder para me definir. E eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. E isso vai refletir, obviamente, diretamente também nos meus relacionamentos, na minha vida social, né? Eu preciso amar o meu próximo. Essa é uma das bases fundamentais da doutrina de Jesus, né? O amor. Você precisa amar o próximo. E amar é manifestar a própria natureza de Deus. Como eu poderia manifestar algo que eu não conheço? Então, sem o conhecimento de Deus, impossível eu ter realmente uma vida social que esteja à altura daquilo que Deus tem expectativas
sobre mim. Então eu preciso ter consciência que eu preciso do conhecimento e da palavra para que eu possa estabelecer isso na minha vida. E por fim, todos os projetos da minha vida devem ser estabelecidos segundo os padrões divinos, né? O salmista disse certa vez que se não for o Senhor o edificador da casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Ou seja, se não for ao estilo de Deus, se não for à maneira de Deus, eu não tenho garantia de sucesso. Nada do que eu faço tem a garantia de sucesso. Veja, pode parecer que eu estou dizendo que tudo que você fizer fora do padrão de Deus vai dar errado. Não é isso que eu estou te dizendo, não. Veja, uma vez eu estava conversando com o Senhor e o Senhor disse assim, olha Marcelo, tudo que você fizer, você pode fazer na carne ou no espírito, né? Segundo a carne e segundo o espírito. Então um crente que não tem conhecimento, e pode fazer segundo a carne ou segundo o espírito, ele tem 50% de chance. É claro que se ele é mais influenciado pela carne, essas chances vão caindo gradativamente ao ponto de ele se tornar completamente carnal, e então como carnal ele não tem como agir no espírito, né? Mas se é um crente que pode andar no espírito, que tem o conhecimento, ele tem chance de 50-50. Agora, quando você está persuadido pela palavra, quando você anda segundo a palavra, quando você faz tudo que faz pela palavra de Deus, então obviamente tudo o que você faz é espiritual, então você tem esta garantia de sucesso. Aquilo que Deus definiu, aquilo que Deus falou, Ele próprio garante os resultados. Então, quando eu estabeleço todos os meus projetos segundo os padrões divinos, segundo aquilo que Ele estabeleceu, segundo a sua palavra, eu tenho sim uma garantia de sucesso. Então eu posso fazer e descansar, porque vai funcionar. É interessante, as pessoas sempre me perguntam, diz, pastor Marcelo, é incrível como todos os projetos que o senhor faz dá certo, tudo que o senhor faz é sucesso. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com qualquer tipo de dogma ou qualquer tipo de, como é que eu vou dizer, ritos religiosos. Tem a ver com como eu priorizo a palavra de Deus na minha vida e como eu trago essa palavra para o meu cotidiano, para o meu dia a dia. Eu decidi viver pela palavra. Eu erro, mas eu vou te dizer, o erro para mim não é comum. O comum é eu andar segundo a palavra. Às vezes a gente inverte isso. A gente acha que às vezes, de vez em quando eu ando segundo a palavra. Não. Eu decidi viver segundo a palavra. De vez em quando eu escapulo. Aí erra mesmo. Vai fazer o quê? Mas o importante é ter em mente que a palavra de Deus deve ser o fundamento da tua vida. Se assim fizermos, né, nós vamos de fato desfrutar de graça e vamos desfrutar da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fechando esse ciclo, nós falamos durante toda a semana sobre esses princípios que demonstram o poder da doutrina de Cristo, né? Bom, a doutrina de Cristo traz para nós influência, a influência da doutrina é poderosa, a doutrina de Cristo é a única verdade que liberta, né? E a verdade que nos liberta é o entendimento de quem nós somos, é a recuperação da nossa própria identidade, né? E aí, para isso, eu preciso estar atento para reconhecer o verdadeiro evangelho, para não viver uma vida de farsa religiosa, né? E aí eu vou entendendo o quão a palavra é precisa e completa em todos os seus aspectos e que eu posso mergulhar de cabeça e vivê-la intensamente. Então, segundo todos esses princípios, obviamente, nós vamos avançar para uma nova temática a partir de hoje. Nós vamos entrar nas doutrinas básicas do cristianismo. Eu quero te ensinar, eu quero te ajudar a mergulhar no estudo sistematizado das Escrituras Sagradas para que você possa crescer de uma maneira plena, né? Eu não quero que você fique arriscando o dia abrindo a Bíblia, vamos ver o que Deus tem. Não. Eu quero que você de fato abra a sua Bíblia consciente daquilo que você vai absorver nesses dias, naqueles momentos, para que você possa ter o crescimento desejado em todas as áreas da sua vida, seja na sua área pessoal, na sua vida pessoal, seja na sua vida social, seja na sua vida profissional, ou seja, de fato, na sua vida ministerial. Seja qual for o âmbito, de qualquer forma, você precisa realmente sistematizar a leitura bíblica ou o conhecimento fundamental das Escrituras para que você cresça saudável. Então, dentro desse aspecto, a gente viu que durante a semana, a gente já falou sobre isso, o poder e a importância do
das doutrinas de Cristo. Lá em Hebreus capítulo 6, verso 1 e 2, vamos rever o que nós falamos na semana retrasada. Hebreus capítulo 6, verso 1 e 2, quando nós falamos do alimento diário da fé. Diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo as doutrinas fundamentais, que é o arrependimento de obras mortas, fé em Deus, o ensino dos batismos, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Nós vamos sistematizar essas 6 doutrinas uma a uma. Nós vamos mergulhar e dessecar todos os textos até que a gente tenha realmente plena convicção e capacidade, principalmente isso, capacidade de transmitir com clareza para outros aquilo que tem mudado a nossa vida. Esse deve ser sempre o seu parâmetro, se você já está pronto para partir para outro conhecimento. É quando você está apto a transmitir com clareza aquilo que você tem aprendido, tá bom? Essa deve ser a sua base. Bom, nós só vamos parar de estudar, por exemplo, sobre arrependimento. Eu, no caso, eu vou parar quando eu entender que eu já estou pronto para ensinar. E você vai receber de mim esse ensino de arrependimento e vai continuar estudando sobre o tema. Quando é que você vai parar de estudar sobre isso? Quando você estiver pleno de que você pode transmitir com precisão tudo aquilo que você aprendeu de mim. Então, isso vai ser a nossa referência a partir de hoje. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre essa introdução, dessas doutrinas que são básicas, e vamos, se possível, já entrar nessa primeira doutrina, que é o arrependimento. A Bíblia chama de arrependimento de obras mortas. Eu vou chamar aqui apenas de arrependimento, para que fique mais claro na sua mente e a gente entenda essa doutrina com muita facilidade e clareza, para que ela possa servir como base para que você construa todo um caráter cristão sobre isso, tá bom? Então lá em Hebreus capítulo de número 6, verso de número 1, diz assim: portanto, deixemos de lado os ensinos básicos. Eu quero que você pegue essa palavra em primeiro lugar, ensino básico. Os ensinos básicos a respeito de Cristo, e sigamos em frente, alcançando então a maturidade em nosso entendimento. Certamente não precisaríamos lançar novamente os alicerces. O escritor de Hebreus está dizendo, certamente nós não vamos precisar, aqui nós vamos precisar lançar de novo os alicerces. Nós vamos fazer exatamente o que o escritor de Hebreus disse que não era necessário, a gente vai fazer de novo, Nós vamos realmente trazer para você clareza sobre esses alicerces fundamentais da doutrina de Cristo. Ele diz, certamente não precisamos lançar de novo os alicerces, ou seja, o arrependimento de obras mortas, a fé em Deus. Bom, é interessante porque ele lança aqui 6 doutrinas, 6 ensinos práticos, que a gente precisa ter compreendido com precisão, para que a gente possa, sobre estes ensinos básicos, todos os outros ensinamentos de Cristo. E são tantos eles, Você quer conhecer, por exemplo, sobre a prosperidade bíblica. Bom, se você não entender sobre esses aqui, dificilmente você vai entender sobre prosperidade. Aí eu queria entender sobre cura. Bom, para você entender sobre cura, primeiro você vai ter que entender a base. Aí eu queria entender sobre empreendedorismo bíblico. Bom, você precisa primeiro entender isso aqui, senão não vai dar certo. Eu queria aprender sobre liderança. Maravilha, nós vamos aprender sobre liderança, mas primeiro nós precisamos colocar as bases fundamentais para que sobre ela você possa construir de uma forma sólida, concreta e principalmente segura todo o resto dos ensinos que você pode extrair da Bíblia Sagrada e construir na sua vida diária, prática, todos os dias. Então, a primeira coisa que nós precisamos ver é exatamente, na minha opinião, e aí eu estou falando por mim, porque a Bíblia não fala isso com clareza, e aí, como eu estou dizendo que é a minha opinião, você não tem a obrigação de crer no que eu estou dizendo, mas eu estou te dando um caminho de pensar um pouco sobre o assunto. Pense e tire as suas próprias conclusões. Veja, ele diz assim, nós não vamos lançar de novo os alicerces. Quais são? Aí ele diz, o arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Na minha opinião, essas doutrinas, elas são de fato complementares umas às outras e ela é sequencial na relação em que o escritor de Hebreus coloca. Então, na minha opinião, isso aqui é uma doutrina complementar à outra. Então, eu começo de fato com arrependimento de obras mortas. Ou seja, não adianta eu querer te ensinar fé se antes você não entender sobre arrependimento.
Não adianta eu te ensinar sobre batismo se antes você não entender sobre arrependimento, sobre fé. Não adianta eu te ensinar sobre imposição de mãos sem antes você entender sobre arrependimento, fé, batismos. Então veja, uma coisa puxa a outra, uma coisa é complementar a outra. Então eu preciso estar realmente antenado nisso para que a gente possa mergulhar em todo o conteúdo bíblico. Então por que eu penso que de fato tem essa sequência lógica? Primeiro, a primeira doutrina apresentada aqui pelo escritor de Hebreus é arrependimento de obras mortas. A palavra arrependimento é metanoel, né? Escrita lá em Mateus, capítulo de números 4, ele usa essa palavra, metanoel, que é a palavra também que dá origem à palavra metanoia, metamorfos. Todas essas palavras, elas têm a ver com mudança de mente, mudança de mentalidade. E mudança de mentalidade fala sobre mudança de crenças, mudança de visão de mundo, mudança de perspectiva, mudança de percepção de espaço, de ambiente, de crença, de doutrina, de tudo. Então, o que ele quer dizer com isso, né? A gente vinha debaixo do pecado, vivendo em uma perspectiva de vida. A gente tinha uma visão de mundo. Tudo que a gente sabia era que um dia nascendo todos iríamos morrer. Essa era a única certeza que todos nós tínhamos antes de aceitar a Cristo. Então, a visão de mundo era assim, né? E dentro dessa visão de mundo, todo mundo adoece, todo mundo morre de doença, todo mundo está sujeito a tudo que está no mundo mesmo. Bom, essa é uma visão de mundo, essa é uma forma de crer, essa é uma forma de pensar, essa é uma forma de ver a vida. Eu estou tentando ser bem didático aqui para facilitar a tua vida. Então, quem está no mundo, ele tem uma visão diferente da nossa, ele tem uma percepção de mundo diferente. E porque ele tem uma visão diferente, ele tem uma percepção diferente, ele vai ter expectativas de futuro diferentes também. Perceba, eu vou te dar um exemplo. Se você não testemunhou disso ainda, um dia experimenta testemunhar. Vá no enterro de um crente e vá no enterro de um não cristão. Agora eu não estou falando de um católico que seja realmente católico praticante, porque o católico praticante ainda tem expectativas. Eu estou falando de você ir num enterro de alguém que não tem expectativa de futuro. Aí você vai ver o desespero das pessoas, né? Principalmente se for alguém que morreu de forma precoce. Você vai ver que as pessoas vão ficar completamente, como é que eu vou dizer? Descompensadas, né? Acho que essa é a melhor palavra. As pessoas ficam desnorteadas, porque a esperança deles estava pautada apenas para este mundo. A esperança de quem não tem Cristo, a visão de mundo é muito curta, ela é pautada em anos apenas. Nós estamos falando de uma pessoa com perspectiva de vida de 80 anos no máximo, de 80 anos. E talvez você pense, mas 80 anos é muito. Bom, é muito se você tem uma visão de mundo. Mas quando nós mudamos pelo Evangelho, quando nós recebemos o Evangelho e mudamos a nossa perspectiva de mundo, quando a gente começa a enxergar o mundo, a gente tira os olhos daquilo que é visível, a gente começa a colocar os olhos além do que é visível. Então você vai perceber que 80 anos não é absolutamente nada face à eternidade que nós temos pela frente. E eu vou dizer, a eternidade que nós temos pela frente, diferente do que muita gente acredita, não é uma eternidade monótona, todo mundo tocando harpinha sobre nuvens brancas, e um céu azul, tocando aquela música lírica. Não. Nós vamos viver intensamente e ainda mais intensamente do que nós estamos vivendo hoje, porque nós vamos ser altamente produtivos. Hoje nós não somos produtivos o que nós deveríamos ser, porque nós temos limitações com base no corpo terreno. Mas esse corpo terreno que é corruptível, esse corpo terreno que é realmente, como é que eu vou dizer, deteriorável, ele vai ser transformado, ele vai receber realmente uma transformação, um revestimento, o qual vai glorificá-lo. E então tudo aquilo que nos causa cansaço, fadiga e todas essas outras coisas será completamente extirpada da nossa realidade, e então nós teremos ainda mais força, mais poder, mais perspicácia, mais
desenvoltura e tudo quanto diz respeito a habilidades e força de vontade, bom, tudo isso vai ser potencializado em uma potência astronômica. Então não pense que a eternidade será uma eternidade monótona, chata, que a gente vai ficar só cantando, né? O corpo é perecível, é isso que o Aldo disse. A gente vai receber um corpo imperecível depois. Então, não pense que a eternidade vai ser algo chato. Não, ao contrário. As perspectivas bíblicas para a eternidade, para o após volta de Cristo, é uma perspectiva de muito trabalho, de muitas realizações, de governo, de estabelecimento de coisas, de avanço, de crescimento, de coisas tão extraordinárias, né? E às vezes a gente não pensa. Sabe, irmãos, por melhor que seja a vida que você vive aqui, não dá para se comparar por aquilo que está por vir. Mas isso só é possível porque há uma mudança de perspectiva. É por isso que a base fundamental dos ensinos de Jesus começa exatamente por ele dizer, gente, se arrependam. E arrependimento quer dizer, muda a tua forma de pensar, vamos mudar a tua mente para melhor, vamos abrir a tua cabeça e colocar um mundo muito maior. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa interessante. Eu nasci em Jacobina, cidade do interior da Bahia, né? E as viagens que eu fazia de Jacobina era no máximo 100 quilômetros, 60 quilômetros, era viagem que eu fazia ali de carro com meus pais, e eu já achava que eram longe, distantes. Veja, eu morava em Jacobina estava a 300 quilômetros de Salvador, que é a capital, e poucas vezes na minha infância eu fui em Salvador, e para mim era uma distância tão grande. Por quê? Porque o meu mundo se reduzia àquilo, né? A minha mente só conseguia enxergar até os limites da minha cidade, Jacobina. Eu não tinha uma mente expandida como eu tenho hoje. Então, como você não tem uma mente tão expandida, a sua visão é pequena, a minha visão de mundo era limitada, e as minhas perspectivas eram pequenas. Mas à medida que eu fui crescendo e eu fui saindo da minha cidade e expandindo, eu vim para Belo Horizonte, depois de Belo Horizonte eu fui para o Brasil, depois do Brasil eu fui para o mundo, e hoje eu conheço o mundo inteiro. Então a minha perspectiva abriu, a minha cabeça hoje é grande, o mundo para mim é pequeno. O globo terrestre para mim é pequeno hoje e completamente factível de ser alcançado por qualquer um. Para você talvez seja algo extraordinário demais sair do Brasil. Para mim já não é. Por quê? Porque a minha mente foi expandida. Então veja, o que Jesus estava dizendo era exatamente isso, e é nisso que consiste a base fundamental dos ensinos de Cristo. A gente abrir a cabeça. O evangelho traz o mundo para dentro de nós. Sabe? Quando eu saí de Belo Horizonte, como eu saí de Jacobina e vim para Belo Horizonte, eu tirei da minha mente de Jacobina, eu coloquei Belo Horizonte dentro da minha mente. Depois eu coloquei o Brasil dentro da minha mente. Depois eu coloquei o mundo dentro da minha mente. Deixa eu te dizer uma coisa. O evangelho coloca a eternidade dentro da sua mente. O evangelho coloca todo o céu dentro da sua mente. Quando você começa a entender de fato o evangelho, deixa eu te dizer uma coisa. O universo visível fica pequeno diante de você. Você começa a pensar nos planetas como algo pequeno. Por quê? Porque o evangelho coloca a eternidade dentro de você, ele coloca a eternidade na tua mente, e é sobre isso que Jesus começa falando, é sobre isso que fala o evangelho de Cristo, quando ele diz arrependei-vos. A gente é muito limitado naquilo que a gente chama de conceito de arrependimento. Normalmente a gente fala sobre arrependimento, você mudar de direção, não arrepender, mudar, abrir tua mente, expandir com o evangelho. Sabe, Jesus... Ele chega em um tempo em que o mundo era pequeno, né? Por causa das suas limitações, e eles abram a mente, mudem, porque é chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus. Sabe, quando ele fala sobre o reino de Deus, ele fala sobre coisas ilimitadas, ele está falando sobre coisas extraordinárias, ele está falando sobre coisas que para nós, dentro da nossa perspectiva, era impossível, mas que para Deus se torna possível. É isso que ele está falando sobre arrependimento. E é sobre essa base que a gente parte para o entendimento do evangelho. E aí, depois de entender isso, depois de entender sobre arrependimento, sobre essa expansão mental, irmão, imagina você carregar dentro de você, dentro da sua cabeça, a eternidade. E é exatamente isso, nós somos seres eternos, nós somos seres espirituais eternos, nós nunca vamos deixar de existir, jamais. Imagina você colocar tudo isso dentro da sua mente, você vai expandir a sua mente mais do que o universo se expande diariamente.
Vai ser algo extraordinário. Agora, uma vez que nós entendemos isso, expandimos a nossa mente, abrimos a nossa cabeça, avançamos para coisas maiores e mais extraordinárias, aí o segundo ponto fundamental da doutrina de Cristo é a fé em Deus, porque todas essas coisas que eu estou falando, que são extraordinárias e gloriosas, só podem ser concebidas, entendidas, recebidas pela fé. Só pela fé. Sabe, a Bíblia diz, pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Veja, quando a Bíblia diz que pela fé nós entendemos que o universo foi criado pela palavra e nós somos filhos, irmãos, o universo fica desse tamanhozinho. Eu vou falar de novo. A Bíblia diz assim, olha, pela fé nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e nós somos filhos, que carregamos a mesma palavra que criou o universo. Imagina, nós temos a palavra que criou o universo. O universo fica desse tamanho, irmãos. Nós estamos falando de um universo que tem bilhões de galáxias. Fica desse tamaninho quando a gente entende, irmãos, essas coisas tão extraordinárias. E aí nós vamos crescendo, entendendo quem de fato nós somos, temos e podemos. Nós ainda somos muito limitados na nossa caixinha mental, sabe? Muito limitados. A gente não faz ideia de como nós pensamos pequeno, quando na verdade nós somos filhos de um Deus gigantesco, de um Deus extraordinário, sem limites. Já parou pensar que Deus não tem limite para ele, nem de tamanho, nem de nada, absolutamente. E nós somos filhos desse Deus. Mas é pela fé que nós concebemos essas coisas, é pela fé que nós entendemos, é pela fé que nós recebemos. Então veja, primeiro arrependimento, depois fé em Deus, e aí na sequência ele traz a outra doutrina, que é o batismo. Para que a gente viva isso, a gente vai ter que mergulhar no mundo de Cristo, a gente vai ter que mergulhar em Cristo. Ser batizado em Cristo, irmãos, é sair desse universo limitado, terreno, e mergulhar em Cristo, ser colocado nele. Se encontrar em Cristo, estar dentro dele, sabe, sem limitação. O batismo é isso. E a gente vai entender o que é batismos, né? Como nós somos colocados dentro de Cristo e como o Espírito de Deus, que é eterno e é poderoso e é gigantesco e limitado, nos batizou. Nós somos colocados dentro do Espírito. A gente tem sempre a forma de dizer, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus habita em nós, está dentro de nós, né? E a gente fica limitando, mas deixa eu dizer, esse Espírito que habita dentro de você, na verdade ele é infinitamente maior do que você. Então na verdade é você que está dentro do Espírito. A palavra batismo no Espírito significa ser colocado dentro dele, sabe? Aleluia. E aí surge a próxima doutrina a partir disso. Como receber esse batismo? Como receber essas coisas do Espírito? A Bíblia diz que existe uma forma natural que revela um poder sobrenatural. Uma doutrina estabelecida desde lá atrás, da antiga aliança, e confirmada por Jesus, que é a imposição de mãos. A imposição de mãos que é de fato potencializada ou manifesta na fé, né? É uma ação natural que manifesta o poder sobrenatural da fé. Então a imposição de mãos surge com essa força para que a gente faça coisas extraordinárias. A Bíblia diz que Deus, com a sua mão poderosa, colocou, ela revela o poder. A mão de Deus sobre nós revela o seu poder. E veja, quando nós também pomos as nossas mãos como filhos, nós estamos manifestando o poder, sabe? Então é algo glorioso e a gente vai entendendo isso, vai criando em nós. E tudo isso só foi possível porque Cristo rompeu os grilhões da morte, a ressurreição dos mortos, né? E aí a gente vai ter que entendendo que essa morte que nós conhecemos como morte física, ela nunca foi um inimigo que não pudesse ser derrotado, a não ser que você já estivesse morto no espírito. Mas quando Jesus vem e consegue romper os grilhões da morte, nos tira, nos arranca dessa condição de limitação e nos coloca de volta nessa condição por meio da ressurreição, nessa condição de eternos, de ilimitados, né? de potencializados a Deus. Tudo isso é extraordinário com base em uma doutrina chamada ressurreição dos mortos. E, obviamente, nós vamos ver no final dessa saga, dessa trajetória, nós vamos ver a última doutrina, que é o juízo eterno. Tanto o juízo que virá para nos recompensar pelas obras realizadas em justiça,
como também o juízo que virá sobre aqueles que negligenciarem, ou na verdade que já negligenciaram a verdade de Deus e trocaram a verdade de Deus pela mentira do mundo e viveram ignorando o fato de que Jesus é o seu Salvador pessoal. Então, tudo isso nós vamos ver a partir de hoje. Hoje nós começamos com a doutrina arrependimento de obras mortas. Hoje à noite, às 11 horas, 23 horas, nós vamos mergulhar nisso sobre arrependimento de obras mortas. Eu já falei um pouco sobre o que significa o arrependimento. Nós vamos mergulhar um pouco mais nesses conceitos. Eu quero mexer com você hoje à noite. Eu quero falar muita coisa. Eu quero te dar exemplos claros, porque é isso que vai mudar, vai trazer de fato um universo, o reino de Deus para dentro da nossa cabeça, né? Para que a gente possa expandir toda a nossa visão a partir dessa primeira doutrina bíblica que é arrependimento de obras mortas. Então, eu conto com você e te espero hoje às 23 horas. 23 horas, como mais uma dose certa desse remédio diário da palavra que tem guardado você, que tem protegido você, que tem suprido você em uma época tão diferente e tão assustadora, né, para aqueles que não têm esperança. Você, ao contrário, tem sido amparado, suprido e amplamente protegido e guardado pela fé na palavra da verdade, tá bom? Gente, beijo gigante no seu coração. Compartilha. Eu acho que tem muita gente que precisa ouvir verdades que eu falei aqui, sim ou não? Eu acho que se você conhece alguém que precisa ouvir verdades, eu acho que tem coisas que eu falei aqui que te deixaram atônitos, com vontade de correr, né? Tem gente que tá pensando até agora, meu Deus, não tinha pensado nisso. Ouve de novo. Vai lá, ouve o início da live de novo, quando eu estava falando lá sobre a expansão da mente, né? Vai lá, dá uma adiantada no processo. Hoje à noite nós vamos falar mais, tá bom? Beijo no coração, fiquem na paz e até lá, em nome de Jesus. Forte abraço para você, encontro marcado às 23 horas, estarei aqui te esperando. Tchau.